Irmãos, abra a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, o capítulo 6, o versículo 12. É um texto bem conhecido, é um trechinho da oração do Pai Nosso, a oração mais conhecida, né? Diz assim, ó, 6:12. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. 14. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Você pode falar mais uma vez com o Senhor? Converse com Deus. Fale com Ele assim: Deus, fale comigo. De novo, fala comigo, Senhor. Mais uma vez, eu preciso ouvir a Tua voz. Deus eterno, Deus santo, em nome de Jesus, nós te agradecemos por estarmos aqui na Tua casa. Nós te agradecemos, ó Deus, por cada irmão que entrou por essas portas. Nós te agradecemos pelo momento que passamos adorando o Teu nome. E te agradecemos, ó Deus, agora que estamos aqui diante da Tua palavra. Pai, a Tua palavra é santa, a Tua palavra é poderosa, a Tua palavra, Senhor, fala aos nossos corações. Pai, que Teu Espírito possa fazer com que esta palavra adentre em cada coração e que esta palavra, Senhor, possa produzir os resultados esperados por Ti. Pai, eu me coloco mais uma vez em Tuas mãos e te peço, Senhor, usa-me para a glória do Teu nome, para que Teu nome, apenas o Teu nome, Senhor, seja glorificado nesta noite. É o que eu te peço e te agradeço, em o nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, isso aqui não é uma palavra nova para ninguém, sim? Todos nós já lemos este texto. A gente, tempos em tempos, a gente está ouvindo essa palavra que não foi falada por Pedro, não foi falada por João ou por algum dos profetas, mas foi uma palavra liberada, ensinada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E aquilo que Ele fala é verdadeiro, aquilo que Ele fala é correto, aquilo que Ele fala, eu e você precisa obedecer, sim ou não? No primeiro milagre de Jesus, quando Ele transformou a água em vinho, a mãe dele estava ali e ela falou uma palavra assim: fazei tudo o que Ele vos disser. Foi o conselho mais sábio que ela deu. E se a gente for sensato, precisamos ouvir o que Ele fala e obedecer. Amém? Então, Jesus, aqui nesse sermão, no Sermão do Monte, quando Ele está tratando a respeito da vida devocional, no momento em que Ele ensina a respeito da oração do Pai Nosso, Ele fala assim: olha, quando você chegar diante de Deus, e quando você estiver orando, quando estiver falando com Ele assim: Pai, perdoa os meus pecados, assim o quê? Como eu já tenho perdoado os meus ofensores. Então, a primeira coisa que a gente percebe aqui, irmãos, que o desejo de Deus é que eu e você, quando se achegar a Ele, quando eu e você se aproximar diante dEle, quando eu e você chegar na presença dEle, significa que eu e você precisa estar com o coração preparado para estar na presença dEle. E na oração fala: olha, Pai, perdoa, me perdoa, assim como eu já perdoei. Ou seja,
É comum no nosso dia a dia, é comum nos nossos relacionamentos, muitas vezes acontecerem distúrbios, confusões, um chatear o outro. E aí a gente chega na presença do Senhor para orar, e a gente olhando para essa passagem, eu entendo que quando eu chego na presença de Deus, eu preciso primeiramente ter olhado para dentro de mim e falado: Senhor, aquela situação, aquele irmão que me ofendeu, eu já liberei o perdão para ela. Pensa nisso. Jesus está ensinando que quando a gente chegar na presença de Deus, eu já preciso ter de antemão resolvido o problema do meu irmão. Irmãos, é um ensinamento, parece tão simples, mas é tão profundo, tão forte, tão poderoso, porque se a gente não prestar atenção neste detalhe, o próprio Jesus está falando assim: olha, se a gente perdoar os homens, as ofensas que eles fazem para conosco, Ele nos perdoa. Mas se a gente não libera o perdão, Deus não nos perdoa. Pensa nisso, irmão, nessa situação. Você chegou no culto chateado com seu irmão. Você chegou no culto aborrecido com sua esposa. Você chegou no culto aborrecido com seu patrão. Você chegou no culto aborrecido, às vezes, até mesmo com o Senhor. Olha o que o Senhor está nos ensinando. Quando você chega na presença de Deus, os nossos problemas de relacionamento precisam estar resolvidos, para que Ele ouça a nossa oração, para que Ele responda a nossa oração. Você crê nisso? Crê dessa maneira? E Jesus, irmãos, Ele é muito sábio. Se a gente voltar um pouquinho aí em Mateus 5,23, ele vai dizer assim, ó: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, segue o teu caminho, primeiro reconcilia-te com teu irmão, então vem e ofereça a tua oferta. Então, irmãos, culto não é entretenimento. Culto é adoração ao nosso Deus. Culto é adoração ao Deus eterno, e olha, Ele sabe de todas as coisas. A gente pode esconder um do outro as nossas crises, os nossos problemas, as nossas dificuldades, mas Ele sabe. Ele sabe, meu irmão e minha irmã. Por isso, quando eu abri esta pregação, eu perguntei: como você está? Como está o seu relacionamento com Deus? Como está o seu relacionamento com seu irmão em Cristo? Como está o seu relacionamento com o seu próximo? Como está? Você já parou para pensar o que acontece conosco se chegarmos diante de Deus com as pendências, com nossas pendências e com a falta de perdão? O que pode acontecer? A gente chegar na presença de Deus com problemas não resolvidos entre o seu próximo e o seu irmão. Outro dia, a gente estava conversando e alguém falou assim: olha, como tem pessoas doentes na igreja, quantas pessoas enfermas, quantas pessoas doentes. Não é verdade? Você sabia que Deus tem poder para curar? Já vimos Deus realizar vários milagres, já vimos Deus curar várias pessoas, mas você sabia que muitas pessoas não têm recebido a cura porque precisam resolver questões de relacionamento uns com os outros? Você lembra a oração
a passagem em Tiago, quando fala assim: há alguém entre vós doente, chama os presbíteros, que vão ungir com óleo, não é isso? A gente sempre fala isso na segunda-feira. E diz que a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Mas se houver cometido pecados, serão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. Muitas vezes uma pessoa está retardando a cura, porque ela ainda não resolveu o seu problema, o seu próximo. Irmãos, isso é muito sério. Isso não é brincadeira. Porque se eu não estou abrindo meu coração para liberar perdão para o meu irmão, para minha irmã, ou para algum relacionamento, a minha oração está bloqueada, eu não consigo chegar diante de Deus, porque eu estou impedindo o agir de Deus na minha vida. Vocês conseguem entender dessa maneira? Você acha que Jesus falou isso simplesmente por falar? Vocês já repararam que existem irmãos que estão enfrentando crises nos seus lares, e elas oram e nada acontece? Você já parou para pensar que existem pessoas que estão tendo problemas emocionais, assim, crise de ansiedade, vai no médico, toma antidepressivo e continua com seus problemas, os médicos não conseguem resolver. Eu lembro quando eu era estagiário, eu estava na clínica, e uma senhora sentia dor em todas as partes do corpo e vinha tratando, nada de melhorar. E aquilo me chamou a atenção, mas no primeiro atendimento eu observei que ela sentia muitas dores, mas no segundo atendimento eu ouvi ela falando com uma outra pessoa a respeito de um obstetra. E aí a pessoa falou assim: olha, quem vai fazer meu parto vai ser o obstetra fulano de tal. E eu estava atendendo ela, e quando olhei para o rosto dela, ela fez uma cara assim, ó. Eu falei: puxa, a senhora conhece ela? Ela falou assim: essa médica, há tantos anos atrás, eu estava grávida e eu perdi o bebê por causa dela. E ela estava com rancor, ressentimento, 20 anos, irmãos. Enquanto ela não liberar o perdão, enquanto ela não tratar desse problema, ela vai ficar carregando aquelas dores. Vocês conseguem entender isso? Há irmãos queridos que você visita, elas falam assim: olha, eu estou vendo sombra, estou vendo vulto, estou vendo isso, estou vendo aquilo, e ela não sabe que ela abriu uma porta e ela precisa reparar aquilo. Irmãos, volte-se para a palavra do Senhor. O que Jesus nos ensina é para que eu e você possa obedecer, sim ou não. Se você continuar alimentando rancor, ressentimentos, você está impedindo o agir de Deus na sua vida. Então, eu quero dizer para você: perdoe, meu irmão, para ser perdoado. Perdoe para ser abençoado. Não deixe passar mais dias assim. Não continue vivendo desta maneira. Os apóstolos, o apóstolo Paulo principalmente, em suas cartas, ele vai sempre nos lembrar que eu e você precisa perdoar uns aos outros, assim como Deus nos perdoou. Devemos perdoar o nosso próximo, assim como Cristo já nos perdoou. Seguir o exemplo do Mestre. Nós não tínhamos nada, nós não merecíamos nada, mas Ele, por amor, por graça, Ele dispensou o seu perdão sobre nós. Não permita viver desta maneira. Peça ao Espírito Santo que trabalhe no seu coração para que você possa ser tratado por Ele. No retiro, eu contei a experiência para os irmãos de um pastor. Ele é um homem
que era usado poderosamente nas mãos do Senhor para a cura e libertação. Ele impunha as mãos sobre as pessoas e Deus fazia curas maravilhosas. Ele impunha as mãos e as pessoas eram libertas de espírito maligno. E Deus operava poderosamente na vida dele. Só que esse pastor tinha um problema. Ele tinha um filho, devia ter mais ou menos 9 anos de idade, e o filho dele vivia endemoniado. Ele orava pelo filho e era uma luta, e nada daqueles demônios saía do filho dele. Isso levou alguns anos, ele orando, jejuando, pedindo a Deus direção. Aí um dia, na oração, Deus falou com ele assim: olha, eu vou te ensinar a trabalhar com libertação, e a libertação que eu vou te ensinar vai ser diferente do que você tem aprendido. E aí ele começou a buscar a Deus em oração para que o filho dele pudesse ser liberto. E um dia Deus falou para ele assim: ligue para o seu pai e o perdoe. Aí ele relutou com aquilo. E aí Deus falou: enquanto você não perdoar o seu pai, seu filho não vai ser liberto. E aí ele resistiu, mas aí ele pegou coragem, ele ligou para o pai, pediu perdão ao pai dele pelo que o pai dele tinha feito com ele, o pai tinha maltratado ele. E aí, queridos, Deus começou uma grande obra na vida dele. Depois que ele perdoou o seu pai, ele foi até seu filho e também perdoou o seu filho pela maneira que ele vinha tratando o filho. E naquele dia, irmãos, em que ele perdoou o pai, e depois perdoou o seu próprio filho e orou pelo filho, o filho foi liberto pelas mãos do Senhor, sem precisar de oração. Quando o menino voltou assim, falou assim: pai, eu quero ser batizado. E o menino foi batizado, foi liberto para a glória do Senhor. Então, queridos, o perdão é algo imprescindível na vida do crente. A gente precisa aprender a liberar o perdão quantas vezes forem necessárias, assim que o Senhor nos ensinou. Enquanto você não abrir o seu coração e pedir a Deus que trate de você internamente, enquanto no trabalho e no seu interior, enquanto você não libere verdadeiramente o perdão uns para com os outros, muitos desses problemas vão continuar, porque você está travando. Irmãos, a gente conversa com muita gente. A maioria das pessoas que estão desviadas hoje é porque elas tiveram um problema em suas igrejas local, se sentiram ofendidas, se sentiram maltratadas e saíram da presença do Senhor. Jesus falou que nos últimos dias muitas pessoas estariam ofendidas, escandalizadas, e não tem sido diferente, a gente tem visto isso acontecer. E algumas pessoas, irmãos, não se desviam totalmente, mas elas resolvem mudar de igreja para fugir do problema, para fugir de um relacionamento, para fugir daquela pessoa que ela não quer mais se relacionar, como se estivesse resolvendo o problema. Quando eu estava meditando, aí veio na minha mente assim: será que essas pessoas naquele grande dia vão querer trocar de céu? Vai, irmãos. Aqui na terra você muda de igreja, mas você vai trocar de céu? Pelo que eu sei, só tem um para a gente ir. É onde a igreja do Senhor vai estar com o nosso Deus, amém? Então, é aqui neste mundo, é aqui na terra, é aqui no tete a tete que eu e você precisa pedir ao Senhor graça, para que eu e você possa liberar o perdão uns para com os outros. Irmãos, não sei qual o nível de relacionamento que você está passando, qual o problema que é, não importa, eu sei uma coisa: é necessário liberar o perdão, para que você seja perdoado, para que você receba o perdão de Deus. Jesus que ensinou isso. Tem pais que precisam liberar perdão, pedir perdão aos seus filhos, porque maltrataram os seus filhos na infância. E os filhos cresceram chateados com os pais, com raiva dos pais. E há filhos que precisam pedir perdão para os seus pais.
Há cônjuge que precisa pedir perdão uns para com os outros. Irmãos, isso é uma prática que eu e você, como cristão, como servo do Senhor, como servo de Jesus, precisamos fazer. Amém? E se eu não perdoar? Eu vou decidir agora, não quero perdoar. E aí? Como é que fica? Como é que fica, meu irmão? Como é que fica, minha irmã? Se eu e você não perdoar, a primeira coisa é que eu e você está se privando da graça de Deus. A graça de Deus é que nos dá habilidade para servir a Deus, para agradar a Deus, para andar de maneira que o Senhor seja glorificado. Mas a partir do momento que eu decido não perdoar o meu próximo, o meu irmão, ou qualquer uma outra pessoa que se relaciona em alguma esfera de relacionamento comigo, eu estou me privando da graça de Deus. Em Hebreus vai dizer assim: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Irmãos, quando uma pessoa está chateada com a outra, quando está com rancor, quando está chateada, você sabia que contamina a outra? Daqui a pouco dá uma pessoa sozinha, ofendida, aí vai falar para um, aí alastra para outro, aí é tipo um incêndio. O pastor Celso falava assim: eu não gosto de efervescência na igreja, eu não gosto de fermentação, porque fermenta, é pecado. O pecado contamina. O pecado é como fermento numa massa que vai inchando, inchando, inchando e contaminando toda a massa. Às vezes uma pessoa aborrecida que vai falar com a outra, aborrece a outra, e vai, quando vê, a igreja está dividida, porque simplesmente porque não parou, não orou, não ponderou, não se humilhou e não pediu perdão. Então não se prive da graça de Deus. Se eu não perdoar o meu próximo, eu estou prejudicando o meu relacionamento com Deus. Se Jesus falou que se eu não perdoar, Deus não me perdoa, então minha relação com Deus foi prejudicada. Eu perco acesso a Deus, eu perco a minha comunhão com Deus. E, queridos, a melhor maneira de a gente ver se estamos sadios espiritualmente é como eu e você se relaciona com o nosso próximo, como eu e você se relaciona com o seu irmão ao lado. Eu já vi irmãos congregando numa mesma igreja, mas não conseguem servir junto. Eu já vi irmãos que falam assim: olha, eu não canto com determinado irmão, porque, irmãos, misericórdia. Será que Deus está aceitando o seu louvor desta maneira? Claro que não. Você está enganando a si mesmo, porque a Deus ninguém engana. Jesus, ou melhor, o apóstolo João, em sua carta, ele vai dizer assim: aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Olha só. Se a gente, quando falar de ódio, a pessoa pensa que assim, está enraivecida, embravecida. Não. Ódio é simplesmente falta de amor. É o oposto do amor. Falta de amor é ódio. Você não precisa estar enraivecida. João Jorge, vou dar um rabo de raia nele. Não. É simplesmente você deixar de amar. Isso é ódio. E a palavra diz que aquele que não ama está em trevas. Se está em treva, não está com Deus, sim? Está com quem? Está com o outro. Quem anda nas trevas? Então, vê só, irmãos, como é uma coisa séria. Se eu não liberar perdão,
ao meu próximo, ao meu irmão, eu estou me afastando mais e mais do Senhor. Meu relacionamento com Deus está sendo prejudicado. E se meu relacionamento com Deus está sendo prejudicado, se eu estou perdendo a minha intimidade com Ele, estou perdendo a minha comunhão com Ele, como é que as minhas orações serão respondidas? Como Deus vai responder a nossa oração, irmãos? Ele vai contra a palavra dele? Aí tem pessoas fazendo jejum. Eu gosto de fazer jejum. Há pessoas orando de madrugada. Há pessoas subindo o monte, mas não libera perdão para o irmão. Então, como é que fica? É um problema que precisa ser resolvido. Não podemos permitir conduzir as nossas vidas desse jeito. E mais, irmãos, se eu estou me desligando de Deus porque eu não libero perdão, então a minha oração não está sendo respondida, então eu me torno uma pessoa vulnerável ao ataque do mal. Eu abro uma brecha para que o inimigo entre e faça arruaça na minha vida, faça arruaça na minha casa, faça arruaça nos meus negócios, faça arruaça nos meus relacionamentos. Então, queridos, eu preciso me voltar para Deus com o coração arrependido e quebrantado. Aleluia. Pedro vai dizer assim: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Ele está à espreita. Se ele encontrar brecha, ele entra. E entra mesmo, irmãos. Mas aí Tiago vai dizer assim, sujeitai-vos, pois, a Deus, ou seja, submetam-se ao Senhor. Como é se submeter ao Senhor? Obedecer ao Senhor. Se Ele falou, perdoai, assim como o nosso Pai nos perdoou, perdoai como Jesus nos perdoou, perdoai, eu estou me submetendo ao Senhor. E quando eu me submeto ao Senhor, eu tenho habilidade, eu tenho força, eu tenho resistência contra o inimigo. E o inimigo vai fugir, porque a palavra que diz, sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Então a maneira dele fugir é quando eu e você está sujeito, submisso ao nosso Deus, submetendo a Ele. De vez em quando a gente conversa com os irmãos e fala, olha, o inimigo está furioso comigo, está furioso com todos os crentes mesmo, ele batalha tentando nos tragar, tentando nos destruir, mas se eu e você estiver submisso à vontade do Senhor, estiver rendido diante do Senhor, estiver com o coração resolvido diante do Senhor, essas arestas sendo tratadas pelo Senhor, nossos corações sendo tratados pelo Senhor, Ele não pode achar espaço em você. Jesus falou, olha, o adversário está chegando aí, mas ele não tem nada em mim. Ele não tem nada em nós. Não pode ter nada em nós, sim ou não? A gente aprendeu que Jesus vai pisar na cabeça do inimigo, sim ou não? A gente aprendeu que a igreja é o corpo de Jesus, sim ou não? E aonde estão os pés nesse corpo? A igreja, quando está em harmonia, está ligada ao Senhor. A igreja, quando entende que ela e Jesus é uma só, que é uma unidade, a igreja com Cristo, então a igreja no poder do Espírito, no poder de Jesus, ele vai resistir o inimigo, e o inimigo tem que fugir, mas a igreja precisa estar na posição, em submissão, em sujeição ao nosso Deus. Quando eu não perdoo meus irmãos, eu posso estar servindo, eu posso estar pregando, eu posso estar cantando, eu posso estar fazendo tantas outras coisas. Mas se eu não resolver o problema, será que serei recompensado pelo Senhor? Se eu não resolver o problema a tempo e o Senhor voltar, o que vai acontecer conosco? Será que o galardão vai estar nos esperando?
Será que a recompensa estará nos aguardando? Será que o Senhor da obra estará com a recompensa para nos dar, se eu e você não tem tido a disponibilidade, não tem tido o desejo de liberar este perdão? O testemunho do pastor que eu falei ainda há pouco, irmãos, ele operava no poder de Deus, porque a palavra de Deus já é poderosa, amém? O nome de Jesus é poderoso, ele fazia tudo no nome de Jesus. É possível a gente estar operando no poder em maravilhas, e a gente ter pendência que precisa ser tratado do Senhor, pelo Senhor. Porque não basta a gente servir, a gente precisa servir com a vida de Deus em nós. Deus deseja que eu e você se relacione com Ele pessoalmente, intimamente, e que eu e você o sirva, mas com o coração reto diante dEle. É possível fazer muitas coisas, e naquele grande dia a gente ser reprovado. O mesmo Jesus aí no Sermão do Monte, ele vai dizer assim, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Ou seja, é necessário fazer a vontade dele. Se ele falou para perdoar, eu e você precisa fazer o quê? Perdoar. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos no teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Jesus não negou isso. Jesus falou, não, você não fez nada disso. Ele falou, não. Mas Jesus falou assim para eles, vai falar para eles, na verdade. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, ou seja, vocês não têm um relacionamento íntimo comigo, vocês não me conhecem verdadeiramente. Por quê? Porque interrompeu. Então Jesus vai falar para eles assim, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Se eu não perdoo, não sou perdoado, então vai acumular pecado sobre pecado. E vou me afastar cada vez mais da presença do Senhor. E no final de tudo, irmãos, quando eu não perdoo, eu coloco em xeque, eu coloco em risco a minha salvação. Sim ou não? Se você está diante de Deus, ou melhor, deixou de estar, se eu não liberar o perdão, eu vou me afastando do Senhor, minhas orações vão sendo interrompidas, eu vou me tornando vulnerável. Então eu coloco em risco a minha salvação. Mas o Senhor deseja que eu e você pratique o perdão. Eu lembro que uma vez falando sobre o perdão, eu falei que o perdão era algo muito caro. E por ser caro, ele era difícil. E por ser caro e difícil, ele é raro. Mas não pode ser assim. Por mais que seja caro, por mais que seja difícil, eu e você precisa fazê-lo acontecer. Não está tudo certo quando eu não chego diante do Senhor, peço força a Ele, Senhor, eu preciso liberar perdão para aquela pessoa. Ela me ofendeu, ela me maltratou, mas eu preciso liberar perdão para essa pessoa. Irmão, se você orar assim, eu tenho uma fórmula que é assim, toda vez que eu fui ofendido, eu comecei a orar por aquela pessoa. Aí começava assim, Senhor, perdoa essa pessoa, eu estou chateado com ela, mas abençoe. No início é difícil, mas depois eu continuei, Senhor, eu não quero esse sentimento no meu coração. Senhor, o Senhor libera perdão para a gente fez tanta coisa errada, eu quero liberar perdão para ela. Senhor, abençoe os negócios, abençoe a família, abençoe. E chega um momento, irmãos, que todo aquele sentimento ruim vai embora. Aí, na primeira oportunidade que a gente tem, em que encontra aquela pessoa, você não precisa nem falar nada, só dá um abraço, porque você já está disposto, já está tratado para liberar o perdão e restaurar a comunhão com a pessoa. Eu me lembro uma vez, um camarada tinha me ofendido, eu estava muito chateado com ele, aí eu comecei a buscar o Senhor para que Deus trabalhasse no meu coração. Eu abri a palavra de Deus, aí comecei a ler lá em Romanos 12, aí fui lendo, chegou numa hora lá que começou a falar que o amor é assim e tal, e aquilo foi
trabalhando no meu coração e foi dizendo, olha, não pague mal por mal. E à medida que aquela palavra foi entrando, eu comecei a orar, Senhor, não quero continuar assim não. E aí fui orando por essa pessoa tal. E um dia entrando no prédio, quando eu entrei no elevador, ele entrou no elevador também. E pelo incrível que pareça, aconteceu algo tão extraordinário. Quando ele entrou no elevador, eu abracei ele. Deu uma vontade de abraçá-lo e falei, poxa, glória a Deus, Deus me curou. Estou sarado, estou curado para a glória de Deus. E é assim que Deus faz, irmãos. Deus deseja que a igreja viva em comunhão plena. Irmãos, problemas, dificuldades sempre vai existir, mas quando houver o problema, quando alguém te ofender, ou quando a gente ofender alguém, a gente precisa estar pronto para liberar este perdão a essa pessoa, restaurar a comunhão e continuar caminhando na presença do Senhor, para que a igreja seja fortalecida no nome do Senhor. Amém? É necessário fazer isso, irmãos. Não permita que essas coisas que aconteceram lá atrás, no passado, impeça a sua caminhada. Às vezes você está orando tanto tempo, pedindo algo de Deus, mas é necessário você olhar para dentro de si e pedir, Deus, eu tenho um problema a resolver. Eu tenho um problema com tal pessoa. Eu tenho um problema com meu irmão. Eu tenho um problema com meu pai. Eu tenho um problema com meu filho. Eu tenho um problema com minha avó. Eu tenho um problema com meu colega de trabalho. Eu tenho um problema... E aí, irmãos, o Espírito Santo vai ministrando ao seu coração, que eu quero dizer para você, não carregue mais isso não. É hora de você abrir o seu coração e pedir ao Senhor que trate do seu coração. É hora de conserto. É hora de restauração. É hora de pedir ao Espírito Santo de Deus que opere em você, que opere no seu coração. Irmãos, isso vai mudar a vida de muitas pessoas aqui. Vai mudar a vida de pessoas que estão nos assistindo, porque necessário é abrir o coração e perdoar aquele que te ofendeu. Deus tem cura, Deus tem restauração, Deus quer operar na sua vida. Algumas pessoas ouvem a voz que diz assim, mas você não sabe o que ele me fez. Você não sabe o quanto ele me machucou. Você não sabe a dor, o sofrimento que eu venho carregando todos esses anos, meu irmão. O Espírito da graça está aqui. Jesus nos ensinou uma parábola, a parábola do credor incompassivo. E a palavra diz que havia um homem que devia uma fortuna muito grande ao rei. E o rei falou que ia pegar ele, a família, e colocaria eles como escravos, tal. Aí eles começaram a suplicar ao rei, seja propício a mim, me perdoa, me dê uma oportunidade, me dê uma chance, eu vou te pagar. E diz que aquele rei, irmãos, compassivamente, esse rei representa o nosso Deus, perdoou aquele homem, toda aquela dívida que ele possuía, aquele rei perdoou. E aí ele sai, irmãos, e encontra um conservo dele, que devia infinitamente menos. E ele fala para aquele conservo dele, olha, me pague o que você me deve. Ele falou, olha, tem paciência comigo, eu vou te pagar. E ele não teve paciência, mas antes pegou aquele conservo e lançou na prisão. E outros conservos viram o que ele fez e falaram para o rei. E o rei mandou chamá-lo, olha, vem aqui. Quando ele chegou diante do rei, o rei fala para ele, rapaz, eu não perdoei a sua dívida imensa. Você não deveria fazer da mesma maneira? Por que não fizestes? Por causa disso, você vai ser punido. Por causa disso, você vai pagar até o último centavo. E Jesus fala, se a gente
não fizer da maneira como Deus nos ensina, se eu e você não liberar o perdão de coração, tampouco o nosso Pai Celestial nos perdoará. Então, queridos, quero dizer para você que a decisão é pessoal, a decisão é sua. O conselho que eu dou para você, resolva isso hoje, lance na presença do Senhor, coloque um propósito diante do Senhor, fale com Ele: Senhor, eu quero liberar perdão para essa pessoa, eu vou fazer isso por fé, eu não sei como, mas eu quero vir na Tua presença, receber força necessária, receber a graça necessária, porque eu quero restaurar os meus laços, os meus relacionamentos, seja com meu pai, seja com minha avó, seja com quem for, eu quero liberar o perdão. Se você fizer isso esta noite, com certeza, Deus vai abençoar a sua vida. Você vai viver uma vida na presença do Senhor como nunca viveu até agora. Você vai ver Deus fazer maravilhas na sua vida. Você vai ver problemas que você tem enfrentado há anos serem solucionados simplesmente obedecendo à voz do Senhor. E o Espírito Santo diz: quando ouvires a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Que o Espírito Santo, queridos, continue falando ao nosso coração.